Eu sou o Dark Pill e você está na sua rede de informações libertárias que são descentralizadas e distribuídas também. Esse conteúdo aqui vai ser denso, vai ser complexo, se prepare porque vem coisa barra pesada pela frente. Porque agora eu vou falar sobre o agorismo e sobre contra-economia, DeFi. Também vou falar sobre finanças descentralizadas, mercados descentralizados. Vou falar sobre a contra-economia libertária, que é o laissez-faire futurista das criptomoedas, o criptoanarquismo e o anarcocapitalismo. E também vou falar sobre vários aspectos da descentralização desse tipo de fenômeno que está crescendo muito na atualidade através dos sistemas tecnológicos que funcionam pela internet. Mas para explicar essa história complexa, eu vou começar falando sobre algo bem antigo do passado. A filosofia do agorismo foi baseada na palavra ágora, que era uma feira antiga lá na Grécia, onde as pessoas participavam de um livre mercado. Samuel Coquin foi o autor criador do conceito agorismo, baseado nas feiras de ágora. Só que ele trouxe isso para a época moderna. Mas Max Stirner é que pode ter sido um dos precursores do agorismo. Para ficar mais claro, eu vou falar o que representa na prática o agorismo. O agorismo, em sua essência, pressupõe que os indivíduos exerçam a sua liberdade de maneira prática e funcional, participando ativamente de transações econômicas e participando de interações sociais que contornem as imposições governamentais. Essa abordagem, influenciada pela visão de Stirner sobre a autonomia individual, sugere que a verdadeira liberdade individual é alcançada quando indivíduos se engajam em práticas econômicas e práticas sociais que não apenas desafiam, mas também contornam as estruturas de controle centralizadas. E eu vou acrescentar um pouco mais aqui no conteúdo, dizendo que para contornar o controle centralizado é através de organizações descentralizadas. Essas organizações descentralizadas são as organizações que têm em sua filosofia os princípios mais libertários. Então agora eu vou falar aqui dos princípios libertários incorporados em alta tecnologia na cultura hacker, através do criptoanarquismo. O criptoanarquismo é um movimento tecnológico da cultura hacker que surgiu no final dos anos 80, lá na Califórnia, e a sua origem vem de uma elite de hacker anarquista do Vale do Silício. No meio dessa categoria de hackers da década de 80, criptoanarquistas, tem grandes nomes como Timothy May, Nick Szabo e Hal Finney. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu preciso passar para você o conteúdo agora e eu não vou pesquisar na internet a pronúncia certa. Então esses são alguns caras que você pode pesquisar aí na internet. Timothy May, você vai encontrar como referência principal do movimento criptoanarquista que tem a filosofia do criptoanarquismo. Esses caras, eles fizeram um grupo em 1980, 1990, que se chamava Cypherpunk, um grupo de criptoanarquistas. E eles fizeram várias teorias na época sobre como seria esse criptoanarquismo instalado na internet e funcionando no planeta através de criptografia. Isso foi em 1980 e 1990. Nessa época os caras mais teorizaram do que colocaram em prática. Mas como o tempo passou e as coisas evoluíram,
com a evolução das tecnologias, com o passar dos anos, algumas décadas de anos depois, o criptoanarquismo, essa filosofia de hacker tecnológica que busca a liberdade através da criptografia por meio da tecnologia, essa tecnologia acabou evoluindo. As teorias dos hackers de 1980, 1990 evoluíram e se transformaram em realidade. Por volta dos anos 2000 pra frente, com a invenção do Tor, a Deep Web, a Dark Web e também o Bitcoin, as criptomoedas, marcou o início de uma forte presença dos criptoanarquistas sobre o cyberespaço, sobre a internet, sobre a cultura cyberpunk futurista moderna, que eu vejo o cyberpunk não só como um gênero de ficção científica do filme, eu vejo o cyberpunk no mundo real mesmo. Pra mim, nós estamos vivendo no mundo cyberpunk. Mas o cypherpunk é outra coisa, é um movimento criptoanarquista que foi criado pelos caras da criptografia. Então o cypherpunk é um movimento da criptografia e o cyberpunk, com B, é uma cultura distópica, futurista, um gênero artístico, mas que tem a ver também com a cultura hacker cypherpunk da criptografia. Só estou falando aqui para você não confundir as duas coisas. Então, com toda essa evolução tecnológica e com a evolução do criptoanarquismo de 1980 para cá, atualmente o criptoanarquismo ele foi fundido com o anarcocapitalismo em grande escala. Isso começou com o Bitcoin e com as criptomoedas, que alcançaram uma proporção gigantesca na internet. O anarcocapitalismo nasceu do anarquismo forjado com a Escola Austríaca de Economia. É uma evolução do liberalismo econômico. E com as criptomoedas, é um laissez-faire, uma contra-economia tecnológica e futurista de hacker. O anarcocapitalismo, ele tem as suas filosofias que subvertem a ordem atual dos sistemas financeiros centralizados, através da descentralização. Imagina um sistema financeiro subvertido. Imagina um sistema financeiro subversivo que opera em uma base, digamos assim, clandestina, através da criptografia de alta tecnologia de ponta funcionando na internet. É uma contra-economia futurista, tecnológica e descentralizada que eu estou tentando descrever para você. E eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Tem muitos caras metidos a intelectuais aqui no Brasil, vários que fazem até faculdade, têm diploma da faculdade, e muitos desses caras estão totalmente enganados quando eles afirmam que é impossível separar o capitalismo do Estado. Ué, então o que é uma negociação com o Bitcoin? É uma negociação que não é controlada pelo governo. É uma negociação que não é controlada por nenhuma entidade central. Eu já investiguei e pesquisei em materiais de pesquisa da própria Polícia Federal aqui do Brasil, em documentos de uma mulher que eu encontrei na internet, que se posicionou como agente do Estado, que já trabalhou em diversas organizações de investigação da polícia e do Estado. Na pesquisa dela, ela fez um PDF complexo e ela publicou um PDF na internet, que eu não lembro o nome agora do título para te apresentar. No meio desse material, tinha várias investigações sobre lavagem de dinheiro e criptomoedas. E ela declarou lá que o Estado, a polícia, não tem controle sobre as negociações de criptomoeda. Não tem controle sobre as criptomoedas. Isso prova que se nem a polícia do Brasil, Polícia Federal, não consegue controlar as criptomoedas, nem o Estado brasileiro consegue controlar as criptomoedas, o Bitcoin. O Estado não consegue controlar o Bitcoin. Não todas as criptomoedas, estou falando do Bitcoin. Quando eu falo criptomoeda, eu tô falando mais é de Bitcoin.
Então, se a criptomoeda é descentralizada do governo, do Estado, é porque ela não pode ser controlada pelo governo, pelo Estado, então isso é o capitalismo separado do Estado. Uma negociação que não é controlada pelo governo, não é controlada por nenhuma entidade centralizada. Agora eu estou falando com você sobre finanças descentralizadas. Eu já falei nesse vídeo para você sobre agorismo no início. O agorismo é a filosofia da Feira Livre de Ágora. E o que é a finança descentralizada e a criptomoeda em um mercado, em um sistema financeiro descentralizado? Mais liberdade para fazer as negociações, que é o anarcocapitalismo em prática. Se o governo não pode controlar totalmente essa negociação, então é um checkmate no posicionamento do governo de querer impor sobre você uma ditadura financeira, onde você não pode controlar sua própria finança. Mas eu não vou entrar aqui em briga contra o Estado, em nada disso. Tô falando aqui de uma tecnologia de hacker, de criptografia. Eu não sou programador de criptografia, os hackers que estão programando. Então essa briga é mais deles. Eu só uso a tecnologia do hacker. Essa briga é minha também, não é só deles. Só que eu não tenho capacidade de programar a criptografia no computador para enfrentar o Estado, porque eu não sou programador de criptografia, mas eu sou usuário de software de criptografia, o que me torna também um cypherpunk, um cyberlibertário, porque eu uso a tecnologia do hacker e eu sou da cultura hacker também. Então tem muito cara aí que fica dando de intelectual na internet, fazendo discussão na internet, falando que é impossível separar o capitalismo do Estado, mas um sistema financeiro já foi separado do capitalismo do Estado através das criptomoedas há muito tempo, através do Bitcoin. Então tem muito cara metido a intelectual aí, mas ele não tem a mentalidade de um hacker. O cara intelectual que tem pensamento padrão ensinado pela faculdade é uma coisa, mano. O hacker que pensa fora da caixa e tem uma ideologia super complexa é outra coisa. E esses caras criptoanarquistas que eu tô falando têm uma complexidade ideológica na cultura hacker que eu não vejo muito especialista da faculdade falando sobre isso aqui no Brasil. Sobre o criptoanarquismo, sobre o cyberlibertarianismo, sobre o tecnoanarquismo, que é disso que eu tô falando. Não sobre tudo isso de uma vez, calma. Eu tô falando aqui na internet sobre várias coisas e cada hora eu falo sobre uma, não vou falar sobre tudo de uma vez, porque é muito complexo. Então, tem gente metida intelectual no Brasil, doutrinado pela faculdade. Tenho nada contra a faculdade, mas o cara que estuda na faculdade e fala besteira, eu sou contra. Muita gente aí da faculdade e até que não é da faculdade fica fazendo discussão na internet sobre as ideologias que eu tenho e que você que me acompanha também tem, você que me segue e também outras pessoas têm. Eles ficam fazendo discussão na internet e no jornal, na mídia. Eles ficam colocando matérias na mídia, no jornal, sobre os libertários, sobre os anarquistas capitalistas. Ficam falando sobre o movimento que nós fazemos parte, que eu faço parte da corrente filosófica e ideológica.